tá? Eu não tenho, é tudo Tá o que vier na bom. cabeça. Tá. Né? E aí qualquer coisa você corta depois, né? Exato. Qualquer Porque coisa entra na edição. nervosa, eu vou começar a gaguejar. Tomar uma água. Fala, galera do canal Só Idiomas, Phrasal Verbs também. Eu gritei no teu ouvido, não? Não, de boa. Beleza, então. Hoje estou aqui com a amiga Julia Kaler. Kaler, falei direito? Não sei Isso, corretamente. certinho. Tá. Julia Kaler. E eu convidei a Julia para participar aqui do desafio de Phrasal Verbs, ok? Tá difícil aparecer alguém que aceita desafio de idiomas. Porque sempre quando eu convido. Mas assim, toda vez que eu convido alguém, eu jogo essa pergunta: o que você prefere? Idioms ou phrasal verbs? Todo mundo vai no phrasal verbs. Então, se você quiser participar do desafio de idioms, pode vir, pode falar, eu quero participar. Idioms é difícil? É difícil. Idioms é difícil. Porque o idioms é um grupo de palavras que você não pode traduzir ao pé da letra. Diferente do phrasal verbs, né? Phrasal verbs, ele é composto, né, por 2 ou 3 palavrinhas, porém a primeira tem que ser um verbo. Aí essas duas partículas, né, ou vai ser uma preposição, um advérbio, né, ou preposição, né, com duas. Assim, é porque o phrasal verb, geralmente você já conhece os verbos, né? Aí através desse verbo que está ali, você pode ter uma noção. Né? O problema do idiom, que é um grupo de palavras. Uhum. Né? Eu sempre dou um exemplo daquele... Você já ouviu falar nisso? Ó? Let your hair down. Let your hair down. Great. Look, I got a text. It's a work thing. Someone I need to meet right now. So we're leaving? Me leaving, you having fun. Seriously, Dick, just try to relax. Let your hair down. Have a drink. Have two. Pretend you're with Bruce on a yacht. Let your hair down. Já. O que você entende? Mas... Se for traduzir o cabelo, fica... Se for literal, né? tipo, deixa o seu cabelo pra baixo. Assim. Pra baixo, caído, né? Eu lembro que eu falei pra um moleque, aí ele foi e tirou o boné. E ele nem tinha cabelo. Pior que ele nem tinha cabelo. Ele foi, pô, não tenho cabelo. Curtiu. Aí eu falei, não, não é isso. Não, calma. Calma, não é isso. É porque é um idioma. Você vê a dificuldade e a frustração, porque você já tem aquelas palavras no teu vocabulário. Você já conhece aquelas palavras. Sim. Aí você pensa, como assim? Como assim não tem esse significado? Mas até em português a gente se confunde às vezes, né? Exato. Tem umas coisas também que não dá pra levar no pé da letra. Assim. Exato. É no contexto, né? E let your hair down é relax and enjoy. Relaxa e curta. Só isso. Eu tava assistindo a série do... É legal, né? Assim, falando não ia fazer o menor sentido pra mim. Né? Mas que é contexto também. Eu vi esse idiom na série do Titãs, Jovens Titãs. Né? Não sei se você gosta de heróis. Tem uma série na Netflix. Gosta? Não, mais ou menos. Pô, na moral, mano, você tá me tirando, mano? Mais ou menos. Eu não assisto muito, não. Também tem tantas séries, né? Então, nessa série apareceu o Robin, né? A amiga dele falou, let your hair down. Relaxa e curta. Ele tava todo paradão, nervoso. Entendi. Let your hair down. Legal. Então tá, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todos, né, que vem aqui. Júlia, qual que é a tua relação com phrasal verbs? E se você ama ou odeia esse assunto? É bem essa relação de amar e odiar, né? Porque assim como nos idioms, tem muitos phrasal verbs. Nem você me mostrou o livro. Nossa, muita coisa. Dá até dor de cabeça. Eu nunca fui muito bem em phrasal verbs, mas tem uns que acho que, como você falou, no contexto ali dá pra entender, né? Sim, então, exato.
Então, E não sei como é que vai ser. vamos ver, né? São 5 phrasal verbs. Desafios são com 5. Né? Beleza. Nossa, são poucos, mas às vezes pode ser frustrante. Então tá. Sim. Outra pergunta. Julia, quanto tempo você já estuda inglês? How long have you been studying English? Então, eu comecei a estudar inglês com 6 anos. Uau! Entrei numa escolinha de inglês com 6 anos. Daí eu saí com 14. Certo. Então, que escola que é? A primeira que eu entrei era uma aqui perto da minha casa, chamava Alpes. Certo. Daí, com 8 anos, eu fui pro CNA e terminei lá. Legal. Aos 14. E tem inglês, né? Galera, eu conheço o inglês dela. Eu já participei de conversação com ela. O inglês dela, perfeito. Obrigada. E você, de nada. E você dá aula? Você pretende dar aula? Na verdade, você pretende dar aula ou não? Só usar na profissão? Então, eu vou usar na minha profissão, assim, eu acho que eu quero ser nutricionista, né? Então, não sei se eu vou usar muito, mas é muito importante saber falar inglês, né? Isso, exato. E quando eu terminei com 14, eu tive o certificado do FCE, sabe, do Cambridge. Certo. E eu podia dar aula já. Só que com 14 anos eu falei, não vou dar aula agora, né? Atenção, vai humilhar. Pra gente mais velho, não. Vai humilhar os... legal, mas é interessante, é legal. Mas nunca pensei em ser professora, assim. Quem sabe um dia. Certo. Legal. Bacana. Então tá, como que tá aí os batimentos? Você tá empolgada? Se arrependeu de ter aceitado o convite? Não me arrependi, mas vamos ver o que eu consigo fazer aqui, gente. Tá certo, então. Tá certo. Então tá, galera, desafio Phrasal Verbs, a gente vai usar o Kahoot. Então, bora pro jogo. Então tá, galera, estamos aqui na tela do Kahoot, onde a Julia sorry. How can I pronounce your second name? I would say Killer. Killer. Okay. Yeah, good. Ok, estamos aqui na tela do Kahoot, onde a Julia Kaler irá participar do desafio de Phrasal Verbs. Lembrando, são 5 Phrasal Verbs, ok? Então tá, galera. Então, bora lá, Julia? Bora. Então, let's get started. Kahoot at home. Nervosa. Desafio Phrasal Verb número 12. 3, 2, 1. Beat up to. Primeiro Phrasal Verb na tela. Lembrando que temos um tempo aqui de 30 segundos, uma contagem regressiva. 30 segundos, para deixar mais nervosa, né? Exactly. Start down, reforçar. Eu vou até o último tempo, gente. Ok. Take your time. Ai, gente, vou de reforçar. Nossa, eu fiquei na dúvida, mas eu não vou fazer o pé porque vai aparecer o Faustão falando errou. Tá. Errou. Então tá, beat up to. Phrasal verb com o verbo to be. Você sabia que o verbo to be poderia ser usado em phrasal verbs? Só que como o verbo to be é um verbo chatão, né? Então tem vários tipos de phrasal verbs. O verbo to be já é o verbo, né? Que é o terror, né? E o perseguidor de vários estudantes da língua inglesa, né? E ainda mais parece com phrasal verbs. Então tá. Eu consigo. Ok, mas não fica assim não. Calma que tem mais 4. E o be up to é estar tramando ou estar aprontando alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma frase que é assim, ó. Bob could tell. Esse could tell, que é can tell e could tell do passado, engraçado que é uma expressão. Porque se você traduzir ao pé da letra, fica assim, né? Bob poderia contar, Bob poderia dizer, né? E na verdade significa perceber. Então, Bob percebeu. Bob could tell, né? From the look on Carol's face that she was
up to. Aí tá no passado. Was up to no good. Então, o Bob conseguiu perceber, né? Ou percebeu, na verdade, porque eu não posso falar could tell. Bob percebeu, pelo olhar da Carol, que ela estava aprontando. Bob could tell from the look Carol's face that she was up to no good. Hey, Carol. Carol. Exactly. Okay, the next one. Próximo na tela. Bora lá? Bora. Aqui é o placarzinho, né? Aqui aparece a pontuação. A gente sempre vê erros e acertos. A gente conta através de erros e acertos. Primeiro aí. Ok, primeiro. Eu tô em primeiro, hein? Book in, book in. Book in or book into? Eu acho... Eu já fui direto. Foi direto. Congrats. Fazer reserva para alguém. Well done. Nossa, isso aí... Thank you. E lembrando, e esse phrasal verb ele é interessante porque toda pessoa que eu converso, né, que a gente está conversando em inglês, a gente fala sobre curiosidades, né, alguma coisa nova, e eu coloco essa palavra. E todo mundo sabe, conhece a palavra, mas como livro. Sim. E elas não têm ideia que essa palavra pode ser utilizada como verbo. Exatamente. Então, como verbo, né? Aqui, book in or book into, é fazer reserva para alguém, especialmente em um hotel, né? Então, você quer criar uma frase? Ou eu posso criar aqui? It's up to you. It's up to you. Deixa eu pensar aqui que eu acertei, que vocês consigam. Ok. Tentar fazer uma bem simples. Ok. Deixa eu ver se tá certo, aí você fala se tá certo. Mary was booking in a very good hotel. Mary estava reservando. Então, aí que a nice room. A nice room. Pode ser então. Nice room. Okay, a nice room at a beautiful hotel. I don't remember your last part of that sentence. Could you repeat again? Yes. Mary was booking a room in a very good hotel. A room in a very good hotel. Okay. Yeah. Great. Okay. Book into, or book in. Uma curiosidade. Você viu que eu coloquei o in, depois barra, into, né? É porque, assim, se você usar o into, né? Aí você já vem com, no caso, um substantivo, que nem no caso da tua frase. Mas se você colocasse o in, só o in, aí você teria que colocar a preposição at na frente. Né? Seria in at e a outra into. Só que aquele into já tá junto, né? Então, por exemplo, poderia falar assim, ó. Doctor's assistant booked him into a beautiful hotel em São Paulo. Aí essa mesma frase, só que eu vou tirar o into. Doctor's assistant booked him in at a beautiful hotel em São Paulo. Então, booked him into or booked him at a beautiful hotel em São Paulo. Entendi. É detalhe que complicado. Dá um pouquinho de dor de cabeça, exato. Porque preposição é outro terror, né, na vida dos estudantes, né, de inglês. Ok, então. Então, primeiro pontinho da Júlia, temos mais 3. Vamos ver aqui. Tem a pontuação, porém, só iremos considerar o quê? Erros e acertos. Então, next one, próximo na tela. Buzz around. Buzz around. Buzz around. Nossa, tô na dúvida ali. Tratar alguém como empregado, dar alguém como se fosse
Ai, vou tentar essa. Acertou! Well done. Well done. Essa eu meio que dificultei, você vê? Tratar alguém como alguma, né? Ou bem, ou mal, alguém da família. É porque dá uma confundida ali, porque tem um chefe na outra alternativa, né? Exato. E aqui é outra palavra, né? Outra palavra. Boss. É um substantivo, né? A gente conhece como um substantivo chefe. Sim. Aqui não, aqui tá como phrasal verb, tá como um verbo. Boss around. Então, tratar alguém como empregado. Então, por exemplo, I hate when Kate is always bossing me around. Or I hate the way Kate is always bossing me around. Eu odeio o jeito, né? O jeito que a Kate está sempre me tratando como empregado. Ok? Boss around. Isso aí, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse phrasal verb foi num grupo de inglês. Né? Aí todo mundo lá, caramba, boss? Phrasal verb com boss? Nossa, confundi muito. Exato. Então, parabéns, Julia. Vamos para o próximo phrasal verb na tela. Vamos. Branch out. Branch out. Acertou! Bom dia. Well done. Well done. Galera, a Júlia estava escondendo o jogo. Vocês não estão entendendo. Sim, exato. Não queria humilhar, né? Depois, mais pra frente, eu vou fazer um desafio. Vou tentar fazer desafios com um ranking, né? Assim, sei lá, por mês. Vamos ver as pessoas que com vão. mais pessoas também. Eu faço um ranking ali, o primeiro, aí eu dou eu faço uma premiação. Né, em dinheiro, sei lá, acho que uns 10 centavos, tá bom ou não? Ou é muito? Não, tô zoando. Situação que tá dando aí pra mim, assim, já, dinheiro. Né? Mas eu vou fazer uma premiação bacana, uns 100 reais, 100 reais, tá bacana, não tá? 100 conto? Vou fazer um campeonato aí. Então tá, branch out. Lembrando que branch, como substantivo, pode ser um ramo, pode ser um galho, né? E aqui tá como um verbo, né? Phrasal verb. Could you create a sentence with this phrasal verb? Or... Vou deixar pra você. Ok, ok. Uma frase com branch out. For example, I heard their company has started to branch out. Então, significa que eu ouvi dizer que aquela companhia, ou aquela empresa, né, começou a se expandir. I heard that their company has started to branch out. Ok? Ou uma frase bem simples, né? They have branched out. Eles se expandiram. Branched. They have branched out. Ok. Next one. The last one, né? O último. Último phrasal verb na tela, galera. Burn out. Burn out. Yeah. Tempo. Você escolheu o vermelho? Vermelho, né? Então apagar. É apagar, acender. Eu não sei. Porém, quando eu coloquei acender e apagar, foi para dar uma confundida mesmo. Por causa do burn. Burn.
Burn Sim. pode ser queimar como verbo, ou como substantivo, pode ser queimadura, né? Então, Sim. burn com acender, queimar e queimadura e acender, faz todo sentido, né? Por isso que eu coloquei ali. Pra né? me confundir, né? Entendi. Porque você não pode acertar todas. Tô brincando, Júlia. Eu tava torcendo pra você acertar tudo. Então, burn out. Significa apagar. Ok? Exactly. For example, criar essa frase aqui, ó. How long, quanto tempo, né? How long do you think that candle will last before it burns out? Então, quanto tempo, né, aquela vela vai durar antes que ela se apague? Né? How long do you think that candle will last before it burns out? Ok? É legal, porque você pode usar esse burn out também para apagar um cigarro. Né? Essa daí é bem para confundir mesmo, né? Porque burn eu logo já pensei assim, acender. Exato. Mas é isso, phrasal verbs são assim mesmo. Exato, mas você foi super bem. Você foi super bem. Aqui, ó, vamos ver o pódio. Lembrando que não tem terceiro lugar, nem segundo, né? Porque se tiver. Então, olha lá. Júlia, parabéns. Thank you. 5 phrasal verbs, a Júlia acertou 3. Parabéns, meu. Então, vou voltar aqui na tela cheia. Retornamos aqui. O que você achou? Gostou do jogo? Gostei, aprendi, né, agora. Sim. Os outros eu fui assim, tô indução. Dedução. Mas é legal. O phrasal verbs, ele é um tema que eu já vi muitas pessoas até desistindo de aprender inglês quando chegou ali, né? Quando se encontrou com phrasal verbs, né? E porque querendo ou não, phrasal verb tem uns aí que tem mais de um significado. Eu já vi phrasal verbs com mais de 5 significados. Nossa. Só um phrasal verb, né? Vai depender muito do contexto, né? Sim. E acho que em escola de inglês a gente aprende os phrasal verbs, mas também assim, sei lá, acho que no máximo 20 que a gente aprende. Então verdade. tem muita ideia. Exato, exatamente. O interessante seria o quê? Pelo menos eu tento fazer isso, eu pego os verbos, querendo ou não, tem os verbos que eles são bastante utilizados, né, no dia a dia. Por exemplo, o verbo take, o look, qual mais o... Ixi, eu falei um monte, não tá vendo nenhum agora. Break, exactly. Break, fall, bring, give. Você vê esses verbos, work, né? Então são verbos que a gente utiliza praticamente toda hora. Até quando a gente tenta, quando a gente tenta fazer conversação na língua inglesa. Esses verbos aparecem, né, na nossa tentativa de praticar o nosso speaking. Então, o que eu faço? Eu pego esses principais verbos e tento saber quais são os phrasal verbs ligados a eles. Né? Sim. Pelo menos para dominar pelo menos esses. Porque depois aparecem esses phrasal verbs que eu acho meio, sei lá, meio estranho, né? Por exemplo, tem o branch. É galho, pô. Branch é galho. Por Exato. Né? Não, porque não faz o menor sentido. Exato. Boss, que a gente só vê como chefe. Book, exato. Eu falei, caramba, como assim? Verdade. Então tá, Júlia, vou deixar você, né, falar agora suas considerações, o que você achou, né, você quer participar de outro, pode ficar à vontade. Beleza, eu gostei muito, agradeço por ter um caminhão me atrapalhando, peraí. De novo. Eu gostei muito
Agradeço de novo por ter me chamado. Aprendi agora mais uns phrasal verbs. Quem sabe da próxima eu posso tentar uns idioms. Ok. Aí já não sei se eu vou acertar. Idioms. Mas vou aprender, pelo menos. Certo. Vamos ver. Ok. Mas gostei. E eu que agradeço, Julia, por você ter disponibilizado o teu tempo, ok? Ter participado aqui. Então tá, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Compartilhe esse vídeo, dê o like e take care. Bye. Bye.